Oi, meus queridos alunos, espero que todos estejam muito bem. Então, aqui está mais uma vez o professor Luciano para a aula de Sociologia dessa semana. Lembrando que no terceiro ano do ensino médio é onde estão os meninos e as meninas mais bonitos e bonitas de todo o colégio. Então, para nós começarmos a aula de Sociologia dessa semana, peço que vocês peguem aí a sua apostila, continuando o capítulo 2. Capítulo 2 esse que está nos falando sobre estratificação social. Na aula passada, nós vimos que estratificação social é como a sociedade está dividida. E nós vimos que no decorrer da história, essa divisão da sociedade ocorreu de várias e várias maneiras. Nós vimos como isso aconteceu na Antiguidade, nós vimos como isso aconteceu na Idade Média, nós vimos como isso aconteceu em outras sociedades, como a sociedade de casta na Índia, e nós vimos também como que a sociedade está dividida hoje no nosso sistema capitalista. Mas nós vamos dar continuidade com isso agora. Nós vamos continuar aí na página 22. Pegue aí a sua apostila, capítulo 2, página 22. Então aí na página 22, no primeiro subtópico, nos fala sobre mobilidade vertical e mobilidade horizontal. Então, no capitalismo, nós temos esses dois tipos de mobilidade social. Então, primeiro, começando sobre mobilidade vertical. Mobilidade vertical é aquilo que nós mais ouvimos falar, que é quando a pessoa sai da classe baixa, vai para a classe média, a pessoa sai da classe média e vai para a classe alta, ou direto da baixa para a alta. O reverso disso também é uma mobilidade social vertical. A pessoa, quando está na classe alta, aí por causa de alguma coisa, uma crise econômica que fez a sua indústria falir, o seu comércio fechar, essa pessoa saiu da classe alta e talvez veio para a classe média. Existem casos de que se perderam tudo mesmo e a pessoa da classe alta veio para a classe baixa. Então, isso acontece, isso é chamado de mobilidade vertical. Mas também existe a mobilidade horizontal. Como que é a mobilidade horizontal? É quando a pessoa muda um pouco realmente de condição financeira ou até uma mudança de profissão, mas continua dentro da mesma classe social. Como assim? Como assim? Por exemplo, a pessoa ela tem uma renda de determinada quantia. E a pessoa teve uma promoção, a pessoa mudou o cargo que ela exercia, ela passou a ganhar mais. Mas esse ganhar mais não foi suficiente para ela alcançar a próxima classe social. Por exemplo, a pessoa da classe média conseguiu um salário melhor, mas não ao ponto dela conseguir ir para a classe alta. Ela, mesmo ganhando mais, permanece dentro da classe média. Então, ela teve uma mobilidade social? Teve. A condição financeira dela melhorou, mas ela continua dentro da classe média. Por exemplo, uma pessoa que, por causa da profissão do pai, o pai sempre foi um advogado, sempre conseguiu manter a sua família dentro da classe média. O filho ou a filha se formou, começou a exercer a profissão de engenheiro, se formou em engenharia, uma das engenharias dentro das várias que existe, e ela até mesmo está ganhando mais do que o pai. A renda dela agora é maior do que a renda do pai anteriormente, mas mesmo assim, mesmo a renda dela sendo maior, ainda não foi suficiente para ela mudar a classe social. Então ela teve uma mobilidade, ela mudou de profissão, está ganhando até um pouco mais, mas mesmo assim permanece ainda na classe média. Então ela teve uma mobilidade? Teve, mas ela teve uma mobilidade
horizontal. Então, isto acontece, esta é a mobilidade horizontal e mobilidade vertical. E sobre isso, nós temos dois grandes sociólogos que falaram sobre isso, que criaram teses sobre isso, sobre as classes sociais, sobre a mobilidade social. Nós já vimos um pouquinho disso na aula passada, mas nós vamos ver agora mais detalhadamente. O primeiro a falar sobre isso, nós sabemos que é Karl Marx. Karl Marx escreveu bastante sobre a luta de classes, né? Então, para Karl Marx, dentro do capitalismo, existe somente duas classes sociais. Quais são eles, ou quais são elas, né? Então, Karl Marx fala que dentro do capitalismo existe o burguês e o proletariado. Quem é o burguês? O burguês é aquele capitalista, dono da empresa, dono da indústria, dono do comércio, é aquele que detém os meios de produção, é aquele que detém as ferramentas para produzir algo. E o proletariado? O proletariado é o trabalhador, é aquele que não tem os meios de produção, é aquele que não tem as ferramentas. Então, para sobreviver, o que ele precisa? Ele precisa vender a sua força de trabalho. Então, Karl Marx divide a sociedade nesses dois grupos. E ele fala que a todo momento existe uma disputa muito grande entre esses dois grupos. Karl Marx nos diz que a burguesia, os donos do meio de produção, eles têm as ferramentas, eles têm os meios de produção, mas eles não produzem, não são eles que trabalham. Então, a todo momento, a burguesia depende do proletariado. Mas, por a burguesia depender do proletariado, a burguesia cria algumas formas, cria alguns métodos para sempre ter o controle do proletariado. Então, segundo Karl Marx, essa divisão, a burguesia faz com que tenha a maior distância possível. A burguesia a todo momento luta para que o proletariado não se aproxime dela. E segundo Karl Marx, a burguesia ela usa isso até mesmo os governos. Segundo ele, os governos sempre estão à disposição da burguesia. Os governantes podem até fazer alguma coisa que agrada ao proletariado, mas na sua essência, os governos trabalham em benefício da burguesia para que essa diferença, a distância entre as duas classes, permaneçam sempre grande. Então, o proletariado, a única coisa que ele faz é viver do seu salário. O proletário, ele depende totalmente do seu salário para pagar as contas, para conseguir sobreviver, e isso faz com que cada vez mais o proletariado trabalhe realmente com vontade, com desejo, queira obter as coisas. E cada vez mais que o proletariado trabalha, cada vez mais que o proletariado luta, se esforça, o que acontece? Quem é que ganha sempre com isso? É cada vez mais a burguesia. Então, o proletariado ele pode ter vários sonhos. Pode ter o sonho de conseguir a casa, de conseguir o carro. E cada vez mais que o proletário luta para conseguir isso, quem é que ganha com isto, né? É sempre o burguês. Tem até uma historinha, né? Que o dono da empresa chegou com um carro novo, bonitão, parou assim do lado do funcionário. Aí o funcionário falou assim, puxa patrão, que carro bonito. Aí o patrão falou assim, se você se esforçar, se você trabalhar bastante, se você não perder nenhum dia de trabalho, no próximo ano eu consigo um melhor. Então, segundo Karl Marx, a sociedade toda vive desta forma, né? Essas duas classes sociais sempre têm uma briga entre elas
mas a burguesia sempre faz o possível para manter uma distância muito grande do proletariado. Lembrando que esta é a visão de Karl Marx. Você não é obrigado a pensar como ele. Então aqui eu só estou explicando como que ele vê a sociedade, como que ele vê as classes sociais no capitalismo. Agora, um outro sociólogo também que fala sobre a estratificação da sociedade capitalista é Max Weber, ou Max Weber. Então, esse também fala bastante, escreveu bastante a esse respeito. Mas ele não é tão radical quanto Karl Marx. Se nós pudéssemos ter um debate entre os dois, já pensou que bacana seria, né, ter uma live com Karl Marx e Max Weber conversando sobre a estratificação do capitalismo. Seria muito, muito bacana, mas isso não é possível. Mas imagine aí, na sua casa, os dois conversando. Max Weber ou Max Weber falaria assim para Karl Marx: não, Marx, não é tão assim não. Nós não podemos explicar a sociedade capitalista só dessa forma, não. Existem outros motivos pelas quais as pessoas estão divididas em classes. Então, para Max Weber, ou Weber, está aí na página 23 da sua apostila. Muda aí a página. Então, para Max Weber, ele fala que o capitalismo não está só dividido em classes. Ele fala que realmente está dividido em classes, mas também está dividido em poder e também está dividido em prestígio. E como que essas divisões acontecem? Então, primeiramente em classes. Para Weber, a divisão, a pessoa pertencer à classe baixa, média ou alta, não é só porque ele tem os meios de produção ou não tem, como diz Marx, né? Para Weber, isso acontece por vários outros motivos. A pessoa talvez receba uma herança, então fez com que ela mudasse de classe social. A pessoa talvez ficou doente. A pessoa trabalhava, conseguia manter muito bem a sua família e aí ficou doente, não estava preparada para aquilo. As pessoas que assumiram o lugar dele não conseguiram desempenhar a função da mesma forma que ele desempenhava e por isso ele saiu da classe alta, foi para a classe média ou até para a classe baixa. Ele também fala que muitas vezes as pessoas não mudam de classe social porque as pessoas não querem. Muitas vezes por causa da religião, não criticando as religiões, não é isso. Mas Weber fala que muitas vezes a religião prega que a pessoa tenha que ser pobre, que a pessoa não possa ser gananciosa. E a pessoa que pertence à classe baixa, ela se satisfaz com aquilo e não luta para mudar a sua classe social. Então isso está além daquela disputa de proletariado e burguês, como Karl Marx falava. Então, para Weber, isso interfere também, né? Então, Weber fala desta forma que as classes sociais muitas vezes não têm uma mobilidade ou acontece essa mobilidade por esses vários outros motivos. Weber também fala que o capitalismo também pode ser dividido na questão de poder. Existem pessoas que têm um poder muito grande, tem pessoas que exercem uma função de gerência, e aí ele tem que mandar, ele tem outras pessoas subordinadas a ele. Então isso faz com que a pessoa tenha uma visibilidade, tenha um prestígio maior do que as outras por causa do poder que ele tem. E Weber também fala a respeito do prestígio. Existem pessoas prestigiadas que muitas vezes têm um talento muito, muito grande e por causa disso ela consegue se sobressair na sociedade. Por exemplo, os jogadores de futebol que todo mundo fala, né? Então eles têm muito e muito, muito prestígio. Por causa de um talento, ele consegue
ter um ganho econômico muito grande. Então isso acontece também quando nós falamos em artistas, em atores, eles têm um dom muito grande, eles conseguem demonstrar a sua arte e por causa disso eles conseguem ascender nas classes sociais. Então Max Weber também fala que isto acontece. Então é isto a aula de hoje. Nós vimos o que é mobilidade social, que ela pode acontecer de forma vertical ou de forma horizontal. Nós vimos como Karl Marx vê a esse respeito, né? E vimos também como Max Weber entende isto. Então tá bom, meus queridos, muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção e piririm e pororom. Até a próxima semana nas aulas de Sociologia.